É o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, o Cordeiro, que se entregou como dádiva da criação, de quem procedem todas as coisas, Ele que é a fonte primordial de tudo. Hoje eu leio no Evangelho, na Boa Nova, no indicar do caminho para homens e para anjos. No capítulo 20 de Mateus, onde se lê Jesus dizendo: porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Por quê? Porque o reino dos céus é assim. É o reino da graça, é o reino da soberania do amor de Deus sobre todas as coisas. Porque o reino dos céus é assim, como se um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para trabalharem na sua vinha, na sua fazenda, e tendo ajustado um preço com os trabalhadores ao que era justo como pagamento de um dia de jornada, mandou-os então para a sua vinha ou para a sua fazenda trabalharem aquela diária apenas. Saindo, no entanto, outra vez, aí por volta das 9 horas da manhã, viu na praça outros muitos que ainda estavam desocupados, desempregados, sem nada a fazerem, e lhes disse: ide vós também para minha vinha, para minha fazenda, e eu darei o que for justo. E eles nem fizeram contas, entenderam que era melhor ir do que ficar desocupado, era melhor ter 70% de alguma coisa do que 100% de coisa nenhuma. Por isso foram. Tendo saído o dono da fazenda ou da vinha, outra vez já perto do meio-dia, e depois saindo de novo perto das 3 da tarde, fez a mesma coisa, encontrou pessoas desocupadas e disse: vão trabalhar, porque eu darei o que for justo. E esses do meio-dia e das 3 da tarde também foram, sabendo que não era uma diária cheia, que era um percentual de diária que eles receberiam. E ainda mais, saindo por volta de 5 horas da tarde, 1 hora antes de fechar o dia, que começava com o nascer do sol na antiguidade e terminava com o pôr do sol. Saindo ele às 5 horas da tarde, encontrou outros trabalhadores que estavam ainda desocupados na praça e lhes perguntou, porque era só um pouquinho de tempo, só mais 1 hora que faltava para terminar o expediente. Então o dono da fazenda ou da vinha lhes perguntou: por que estáveis aqui? Por que vocês estavam desocupados aqui o dia todo? E eles responderam: porque ninguém nos contratou, ninguém nos chamou. Então o dono da vinha disse a eles: vão agora mesmo que só falte 1 hora, para minha fazenda ou para minha vinha, fazer o que vocês possam fazer em 1 hora. Então chegou o cair da tarde. E disse o dono da vinha ou da fazenda ao seu administrador, ao seu gerente, ao seu gestor: chama os trabalhadores todos, conforme a ordem de chegada, e paga-os o salário devido, começando pelos últimos, indo até os que chegaram primeiro às 6 horas da manhã. Então, vindo os que chegaram às 5 horas da tarde,
receberam a mesma coisa que tinham recebido os que tinham chegado às 6 horas da manhã, ou seja, uma diária cheia. Ele deu uma diária cheia para todo mundo. Ao chegarem os primeiros, quando viram que os que tinham chegado às 5 horas da manhã tinham recebido uma diária cheia, quando chegou a vez dos primeiros, que aqui se tornaram os últimos na chamada, eles pensaram que receberiam mais. Eles concluíram, eles deduziram. Se quem chegou por último recebeu uma diária cheia só por 1 hora de trabalho, nós que fomos contratados às 6 horas da manhã, a uma diária cheia de um dia pleno de trabalho, vamos receber muito mais, né? Porque eles acharam que o que estava acontecendo ali, quando os que chegaram por último receberam uma diária cheia, eles acharam que aquilo tinha a ver com mérito. Ele achou, o dono da vinha ou da fazenda, que quem chegou por último trabalhou também, que merecia uma diária cheia. Ora, nós que chegamos 6 horas da manhã, quantas vezes mais do que esse nós vamos ganhar? É isso aqui vezes 12. É isso aqui vezes 12. Então, porém, eles receberam uma jornada cheia, conforme tinha sido combinado e contratado com eles. Mas, tendo recebido, começaram a murmurar, zangados contra o dono da casa, contra o senhor da vinha, contra o proprietário da fazenda, dizendo: esses últimos, que chegaram às 5 horas da tarde, trabalharam só 1 hora, receberam a mesma coisa que nós. Tu os igualastes a nós, que suportamos fadiga e o calor do dia inteiro. Isso é injusto. Mas o proprietário, o dono das coisas, da vinha ou da fazenda, do dinheiro, tinha feito um contrato. E só tinha feito um contrato com os primeiros. Vão 6 horas da manhã e eu darei 1 denário, uma diária cheia de salário a vocês. Os outros todos que ele encontrou, ele apenas disse: podem ir que eu darei o que for justo. Ou seja, de mim vocês esperem tudo menos injustiça, porque de mim o melhor é graça e o pior ainda é justiça. Não há nenhum exagero. Os meus exageros são todos os arroubos dos meus favores e da minha graça. Mas ninguém de mim terá menos do que o que seja justo. O justo contrato de existir, o justo contrato de viver. Então, respondeu o proprietário àquele que interpretava a voz de todos os que tinham chegado às 6 da manhã, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Só não se uniram a ele os que tinham chegado às 5 da tarde, porque esses já tinham sido surpreendidos por uma graça muitas vezes maior do que aquilo que eles sabiam que mereceriam receber, considerando os valores humanos de uma diária de trabalho, de um contrato.
é que o dono da fazenda manifestou uma generosidade cheia de graça inexplicável. E assim, por isto, eles murmuraram e reclamaram, dizendo: tu os igualastes a nós que suportamos o calor da história. O pior do dia. Mas o proprietário disse ao que fazia a interface entre o grupo e o proprietário: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário, não foi esse o acordo? Eu te dei 1 denário. Toma o que é teu e vai. Pois eu quero dar a esse que chegou por último, tanto quanto eu dei a ti, é uma decisão minha. Não estou tirando nada de ti. Só estou tomando decisões acerca do que é meu. Toma o que é teu. Pois eu quero dar a esse que chegou às 5 da tarde o mesmo que eu dei a ti. Qual é o teu problema? Se eu não te defraudei em nada? Ou será que a minha bondade suscita o que há de pior em ti? Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Pergunta o Senhor da vinha e o Senhor da vida. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Pergunta o oleiro ao barro revoltado. Ou são maus os teus olhos, a tua mente, as tuas interpretações, porque eu sou bom. A minha bondade suscita a tua maldade. A bondade de Deus tanto nos conduz ao melhor de nós, ao arrependimento, ao desejo de uma nova vida, quanto também, dependendo do meu olhar, pode suscitar o pior de mim. A pior comparação, a pior inveja, o pior despeito, o pior ciúme pode ser suscitado quando a gente vê não a ganância de Deus, mas a extravagância da graça. A bondade, o favor imerecido. Como eles, quando viam publicanos, pecadores, meretrizes, gente sem nenhum mérito, gente da última hora, gente dos últimos lugares, gente última, ser igualada a eles. Afinal, igualados somos e estamos todos nós. Porque não há justo, não há nenhum sequer, não há ninguém e nenhum que de fato, desde as entranhas, faça o bem. Por isso também se diz, pois todos pecaram, igualmente carecem da glória, da graça, do amor sobejo e misericordioso de Deus. Então, o melhor de nós é suscitado quando somos tocados pela graça. E o pior de nós é suscitado frequentemente quando vemos a graça se derramar sobre outros, em profusão, em abundância, em perdão, em dons, em riqueza, em prosperidade física, relacional, material. Enquanto você diz, o que ele fez para receber isso? Ele nasceu virado com o quê para Deus e para a lua? Porque ele não eu. Quando na realidade o que dele recebemos é no mínimo justiça e o que dele
receberemos, se não fizermos perguntas, é absolutamente graça. Quem pensa que tem mérito, recebe o que o mérito pensa que é e que tem. Quem sabe que não tem mérito, recebe aquilo que da bondade de Deus advém. E não há diabo, nem sindicato de anjos, nem de demônios que tenham poder para se interpor entre o dono da vinha, entre o Senhor de todas as coisas e aquele a quem ele decide fazer o bem que deseja fazer, porque ele é soberano na prática da sua vontade e do seu amor. Estávamos todos sem vida, estávamos todos mortos em delitos e pecados, estávamos todos não nascidos, estávamos todos não existidos, estávamos todos não sidos. Ele, todavia, nos chamou à vida, na vida nos chamou aos dons que nos deu, e na vida nos chamou da nossa falta de propósito, da nossa desocupação, para aquilo que nos deu sentido, que nos tem sido uma jornada de vida, até que olhamos para o lado e começamos a ver os que mal chegaram, ou aqueles que nós julgamos que não mereciam coisa nenhuma, receberem o mesmo que nós. Portanto, receberem muito mais do que nós, que chegamos tão cedo e achamos que merecemos tanto e nos esforçamos mais do que tudo e todos, quando de repente chegam aqueles sem mérito, sem tempo, sem história, e são aquinhoados com uma misericórdia inexplicável. E o pior do coração humano levanta-se daí, brota daí, se expressa daí, fala desse lugar, dessa plataforma das invejas, das comparações, das raivas de Deus, dos eclesiastes na vida real, sem a gratidão e o reconhecimento de que existir já é a graça, ser já é o dom, perceber já é o galardão, e prover para si mesmo já é o bônus, e ter um contrato de suprimento para a vida já é demais. Porque odiaremos o Senhor da vida se Ele nos dá o que é vida, mas decide dar para alguém que tinha vivido e existido toda a sua história, até quase os estertores dela, desocupado, sem sentido, vazio, e de repente é apanhado e é chamado dizendo: o que vocês estão fazendo aqui? Para com isso, vai trabalhar, que depois eu acerto contigo, mesmo que só falte 1 hora, vai lá. E ele foi, e ele os viu, e ele se compadeceu deles. Ele tinha, ele podia, ele era o Senhor do que possuía, e ele decidiu dar aos que chegaram por último, tanto quanto já dera aos que chegaram primeiro. Porque é isso que ele diz: porventura não é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim é que os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. E ainda mais, saibais disso, muitos são chamados, todo dia são chamados,
mas são poucos os escolhidos, porque os escolhidos são aqueles que obedecem sem barganha, que vão pela fé sem saber o que vão receber. Esses não são justificados pelas suas obras nem pelos seus trabalhos. Esses são justificados exclusivamente porque pela fé creram na graça, na justiça e na bondade de Deus. Senhor Jesus, ajuda o teu povo a compreender como opera essa tua enigmática graça, chocante graça, exorbitante em todas as medidas de sua soberania, praticada com a eleição do teu amor no coração de qualquer um. Porque todos pecaram, porque ninguém é maior do que ninguém, porque não é por obras que somos salvos ou justificados, mas é por favores imerecidos que recebemos só porque cremos na tua palavra, de que tu que nos chamaste não nos deixarias no vazio, nem nos darias um calote de misericórdia, já que tu mesmo nos chamaste. E tu cobres todos aqueles que tu chamas. Por isso, todo aquele que ouviu o chamado pode crer que já está coberto, já está pago, já está consumado. Planta no coração de milhares e milhões essa compreensão e esse entendimento outra vez, e outra vez, e outra vez, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.